Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 962. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 26 minutos da segunda-feira, 3 de novembro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, tangue e vírgula, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado, mas negociando, segue fazendo propostas, recebendo contrapropostas, o professor Bagdadi. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para o bate-papo 962. Um prazer estar aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira à noite para gravar mais um episódio, no qual a gente fala sobre os principais assuntos, do dia de hoje. A gente já teve um episódio hoje mais cedo, hoje de manhã, no qual nós falamos sobre o que aconteceu ao longo do fim de semana, e deixo aqui as super boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente pelo YouTube, por essa live aqui do YouTube, todo mundo que acompanha a gente também pelo podcast, sejam todos muito bem-vindos. Quero deixar aqui, Daniel, um convite, porque amanhã, aliás, depois de amanhã, na quarta-feira, dia 5 de novembro, teremos um Petit Convida, mais um. Tivemos na semana passada, aliás, com o Otávio Guedes, Deixo aqui o convite para todo mundo que não ouviu ou não assistiu para ouvir. E a gente tem nessa quarta-feira agora, às 19 horas, um Petit Convida com Adriano Gambarini. O Gambarini foi para a África junto com a gente, Daniel? Fotógrafo, geólogo. E, para quem não sabe, ele tirou a foto da nota de R$50, da onça. É um cara que tem 500 mil histórias sobre o meio ambiente, sobre Pantanal, sobre a Amazônia. Não perde, não. Vai estar no YouTube e depois, naturalmente, vai para o feed do podcast. Daniel Souza, eu quero começar esse nosso episódio falando um pouquinho sobre o Sudão. O Sudão voltou, infelizmente, para o noticiário, voltou pelos piores motivos possíveis. E eu queria dar uma contextualizada no que está acontecendo por lá e por que acompanhar o que está acontecendo no Sudão é tão importante. O Sudão, Daniel, foi governado durante muito tempo por um cara chamado Omar al-Bashir. O Bashir, Daniel, ele foi presidente do Sudão, foi um ditador no Sudão entre 1989 e 2019. E foi acusado de diversas violações de direitos humanos, de genocídio, participou inclusive de massacres e mais massacres, principalmente na região de Darfur. Então, se você pesquisar lá, você vai ver o que aconteceu em Darfur ao longo do período em que Omar al-Bashir foi presidente, mas ele deixou de ser presidente no ano de 2019. E, em grande medida, isso acabou levando a um atrito entre duas figuras muito importantes que ascenderam no Sudão a partir desse momento. A gente está falando sobre duas pessoas que foram aliadas, inclusive na própria derrubada de Omar al-Bashir, que são Abdel Fattah al-Burhan, que se tornou presidente do Sudão, e um cara que ele é, na verdade, o cara que se torna rival do Burhan, o presidente, é um cara chamado Mohamed Hamdan Dagalo. O Dagalo, Daniel, ele era líder de uma força que, aliás, foi muito importante durante o próprio governo do Bashir, que era as Forças de Apoio Rápido, uma força paramilitar que atuou muitas vezes em nome do governo sudanês e que depois que o Omar al-Bashir deixa de ser presidente, se torna uma força meio autônoma no país. Tanto o Burhan quanto o Dagalo foram aliados no golpe que aconteceu no ano de 2021, só que depois que o Burhan se tornou presidente, os dois romperam. O motivo do rompimento é o Burhan começou a dizer que as forças de apoio rápido, essa força paramilitar, ela deveria ser incorporada ao exército sudanês. E você tem o Dagalo que dizia que, olha, beleza, incorporar ok, mas eu quero que isso aconteça no longo prazo. A incorporação, ok, ela pode acontecer, mas eu quero ter autonomia e eu quero que isso aconteça em bastante tempo, em 10 anos a gente faz essa incorporação. Os dois nunca se entenderam e a gente passou a ter, em 2023, um conflito entre o exército sudanês, liderado pelo presidente Abdel Fattah al-Burhan, e as forças de apoio rápido, lideradas
por Mohamed Hamdan Dagalo, né, também conhecido como Hemedti. Isso acabou levando, portanto, a um conflito, mais um conflito civil no Sudão entre o presidente e essa força paramilitar. Ao longo dos últimos tempos, Daniel, grande parte desse conflito ele se deu principalmente na região do Darfur, né, que fica ali no sudoeste do Sudão. Na última semana, portanto, Daniel, nós tivemos uma novidade, né, mais um passo nesse conflito, que foi o momento no qual as forças de apoio rápido, então essa força paramilitar, conseguiu tomar a cidade de El Fasher. Era a última cidade que não estava sob domínio dessa força paramilitar nessa região de Darfur. Mais uma vez, essa região que fica no sudoeste do Sudão. O problema, Daniel, é que não foi apenas que as forças paramilitares tomaram a cidade de El Fasher. Fizeram um morticínio e as imagens de satélite, naturalmente, é muito difícil ter acesso, né? A imprensa não tem acesso, observadores internacionais não têm acesso, mas imagens de satélite, Daniel, começaram a mapear a quantidade de regiões onde aparentemente há corpos despejados. E imagina-se que algo na casa de 500 mortos estejam espalhados pela região. E aí você tem mais uma camada, Daniel, que é uma questão étnica. Então você tem um conflito político entre o presidente e o líder de forças paramilitares, mas que acaba se espraiando também para questões étnicas importantes naquela região. Então, Daniel, a gente está falando sobre algo que vem sendo considerado como a maior emergência humanitária do mundo nesse momento. A gente está falando sobre milhões e milhões de deslocados internos, de deslocados internacionais, principalmente porque não é um conflito que se originou no ano de 2023 ou nos últimos anos. A gente está falando sobre algo que já dura algumas décadas, num dos países mais pobres do mundo, e a gente tem que acompanhar, Daniel, porque a grande preocupação internacional é essa. A partir do momento em que esse grupo paramilitar tomou a cidade de El Fasher, sabe-se lá onde que isso pode parar. A questão étnica, Daniel, ela tem um subtexto aí, que é um atrito entre grupos árabes, que são principalmente nômades, né? São criadores de gado, criadores de animais, e você tem povos que não são árabes, que são principalmente agrícolas. Então você tem um atrito que se dá porque os povos árabes querem mais terra para pasto, e você tem os povos não árabes que querem mais terras para plantação. Você tem um processo acelerado de desertificação, naturalmente o aquecimento global tem tido muita influência nisso, ou seja, as áreas aráveis elas estão cada vez mais escassas, as áreas de pastagem estão cada vez mais escassas, isso tem levado, portanto, a atritos cada vez maiores, inclusive com grupos árabes, nesse caso são grupos árabes, tentando eliminar povos não árabes daquela região. Então, um conflito que envolve diversas camadas, Daniel, e que tem levado realmente a uma preocupação internacional muito grande. A gente vai continuar acompanhando aqui no Petit Jornal para tentar imaginar o que vem pela frente, mas o fato, Daniel, é que a gente não tem muita esperança de que a coisa vá ser resolvida de forma muito tranquila ou nos próximos tempos. O fato é que essa disputa entre o Dagalo e o Burhan, ela continua trazendo consequências muito sérias para um país muito grande e que, infelizmente, vem passando por muitas tragédias humanas ao longo das últimas décadas, Daniel. A China, Tanguy, anunciou a extensão da isenção de vistos para 45 países. Essa extensão de isenção de vistos agora vai até 31 de dezembro de 2026. Na prática, os cidadãos desses 45 países podem entrar sem visto por até 30 dias para fins de negócios, turismo, visitas familiares e trânsito. É interessante observar os países que estão nessa lista. Nós temos países como Andorra, Argentina, Áustria, Bélgica, etc. Tem o Brasil. E temos também, Tanguy, veja você, Japão, Coreia do Sul e Austrália. Japão e Coreia do Sul, vizinhos ali da China, que volta e meia tem ali algumas rusgas, e a Austrália, que tem um alinhamento bastante importante, até do ponto de vista de segurança, com os Estados Unidos. Mas 3 países não aparecem nessa lista: Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Os cidadãos desses 3 países continuarão tendo que pedir vistos para entrar na China. É importante registrar que esses países já não estavam ali na lista de exigências de visto. Que a China está fazendo é estendendo o prazo agora até 31 de dezembro de 2026. Segundo o governo de Pequim,
O objetivo é reaquecer o turismo após a pandemia, melhorar a imagem diplomática e facilitar contatos econômicos e culturais. E o que não está sendo dito é que a China quer posicionar-se em contraste aos Estados Unidos. Quer dizer, no momento em que os Estados Unidos estão fechando as portas, a China está abrindo as portas. Com isso, a China projeta uma imagem de uma nação mais aberta e multilateral, além de também fortalecer o seu soft power, incentivar intercâmbio econômico e reforçar a imagem de uma China acessível e estável. É interessante também, ainda mais porque nessa semana nós tivemos aí uma reunião de cúpula entre a China e a Coreia do Sul. Em meio a tensões regionais, os presidentes dos dois países acabaram tendo uma reunião de cúpula onde ambos defenderam o multilateralismo como elemento fundamental para a inserção internacional dos seus países. Alguns temas foram discutidos, como foi o caso da desnuclearização da Península Coreana. Tivemos também os dois prometendo que vão estreitar as suas relações bilaterais dentro de um contexto onde, na prática, claro, China e Coreia do Sul têm relações ali um pouco estremecidas e tensionadas por uma série de situações. De qualquer forma, acho importante registrar que a gente está falando de uma Coreia do Sul e de uma China que tem buscado uma aproximação dentro de um contexto onde os Estados Unidos têm colocado barreiras comerciais para os dois países. E aí é ainda mais interessante quando a gente observa que a Coreia do Sul, há pouco tempo, o presidente da Coreia do Sul teve com o Donald Trump, celebrando inclusive um acordo comercial com o Donald Trump. É a Coreia do Sul tentando fazer ali uma estratégia de pêndulo. Num determinado momento está mais próxima dos Estados Unidos, no outro momento está mais próxima da China, como forma até de sobreviver não só do ponto de vista econômico, como do ponto de vista existencial. São as peças que estão se movendo muito aceleradamente dentro de um contexto onde os Estados Unidos acabaram impondo aí restrições à circulação de pessoas e também à circulação de bens e serviços. Agora, Daniel, a gente está falando sobre um monte de país aí, né? Você falou de China, falou de Canadá, falou de Estados Unidos, Coreia do Sul, a gente falou sobre um monte de países já nessa primeira parte do episódio de hoje. E em todos esses lugares, Daniel Souza, você pode muito ser beneficiado pela NordVPN, né? Lembrando que qualquer lugar que você queira acessar a internet, ter uma VPN é muito útil, inclusive em termos da sua segurança, né? Da segurança da sua navegação. E mesmo que você esteja no Brasil e queira acessar site nesses países, muitas vezes é bloqueado, às vezes você não consegue. Com a NordVPN você consegue acesso. Aliás, a NordVPN, ela permite que você escolha entre 8.300 servidores em 127 países diferentes. Agora, Daniel Souza, vou pedir para você pegar sua caneta aí e anotar, tá? A NordVPN está na Black Friday, agora de 2025, com uma economia mínima, a menor economia, Daniel Souza, entra lá, a menor economia que você vai encontrar é de 72%. Eu vou repetir, 72% para você assinar a NordVPN. É uma super economia e você ainda garante 4 meses adicionais. Tudo isso para você ter mais segurança na hora de acessar a internet, tudo isso para você ter maior flexibilidade, garantir a proteção dos seus dados, além de gerenciar, por exemplo, as suas senhas, né? A NordVPN garante ali que você tenha proteção em até 10 dispositivos, com gerenciamento super profissional das suas senhas e mantém ainda arquivos protegidos em uma nuvem privada, tudo com a maior segurança. Acessa lá, tem um link na descrição desse episódio. Eu tenho certeza que você pode navegar melhor ainda na internet com mais segurança utilizando a NordVPN. Imperdível, gente, as condições especialíssimas para os amigos e amigas do Pet Jornal, link no descritivo desse episódio. Você precisa de uma VPN de sua confiança, uma VPN de segurança. Conheça o trabalho da NordVPN, que eu tenho certeza que você vai gostar. Clica no link desse descritivo e aproveita. Daniel Souza, nós tivemos uma reunião no dia de hoje em Istambul, né, na Turquia, com 7 países, né, tiveram presentes ali 7 países, né, além naturalmente da própria Turquia, para falar exatamente sobre a situação em Gaza. Então estiveram presentes a Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Jordânia,
Paquistão e Indonésia, além naturalmente dos anfitriões, né, dos turcos. E o objetivo foi tentar, Daniel, colocar uma posição dos países muçulmanos para dar uma direcionada acerca do que está acontecendo em Gaza. O que esses 7 países defenderam foi que Gaza deve ser governada exclusivamente por palestinos. Dessa maneira, portanto, Daniel, o que esses 7 países fizeram foi resistir, foi descartar qualquer forma de tutela internacional, inclusive uma eventual tutela internacional que envolva Israel ou potências ocidentais. Isso aqui é importante, Daniel, porque a gente está falando sobre países que até mesmo os Estados Unidos precisam ouvir em termos de gestão da região. A gente está falando sobre a Turquia, que é um país muito importante para a região. Aliás, o Erdogan, né, o atual presidente turco, vem passando por um processo de fortalecimento da sua influência ali pela região. A gente está falando sobre a Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Jordânia. São todos pesos pesados, Daniel, quando a gente fala sobre o mundo muçulmano de uma forma geral, né? Não são apenas países árabes, naturalmente, mas são todos países que têm uma influência muito grande na região. E eles estão colocando isso aqui como se fosse uma linha no chão. Olha, não pode ter tutela, Israel não pode se meter, os países ocidentais não podem se meter, o acordo de paz é importante, todo mundo tem que monitorar, agora a gestão do que acontece na Palestina tem que ser exclusivamente da Palestina. Então eles descartam a imposição de um governo de transição controlado por fora, com influência ali dos Estados Unidos ou da União Europeia, ou qualquer coisa assim. A Turquia, em particular, Daniel, que, de novo, né, foi anfitriã, reforçou, né, recebendo essa reunião, a sua posição de sustentáculo, né, Daniel, de algum tipo de ordem, de estabilidade, de construção de algum tipo de ordem daqui para frente. O que é interessante, Daniel, é que Israel, por exemplo, se nega a aceitar que a Turquia tenha qualquer tipo de participação na construção do que será Gaza daqui para frente. O que Israel afirma é que a Turquia ela é próxima demais ao Hamas. Essa é uma afirmação, Daniel, que ela é uma meia-verdade, né? É verdade, sim, que a Turquia mantém contatos com o Hamas, mantém contatos com o Hamas, segundo a Turquia, para ajudar a reconstruir a faixa de Gaza. Aliás, Gaza sempre foi uma região, vem sendo, né, ao longo das últimas décadas, uma região que tem muita dificuldade de receber tudo, né? E a Turquia ela vem facilitando, né, a chegada de, às vezes, até material de construção, medicamentos e tudo. Então, tem uma certa proximidade ao Hamas, o que não quer dizer que seja exatamente um aliado do Hamas. Mas a Israel diz, olha, a Turquia não é isenta, então Israel até esse momento vem dizendo que aceita que o Egito faça parte. O Egito, é importante lembrar, que tem um acordo de paz com Israel há bastante tempo, e o Egito também é um país que tem muitas desconfianças com relação ao Hamas por conta da sua ligação histórica com a Irmandade Muçulmana, que traz muitas dores de cabeça também historicamente para o Egito. Aliás, a Irmandade Muçulmana, é importante lembrar, que nasceu no Egito na década de 1920, né? Tem quase 100 anos que surgiu. O Hamas surgiu ali como um braço da Irmandade Muçulmana na Palestina, então já é um ponto ali que dá uma certa tranquilidade para Israel. Israel sabe que o Egito não vai abraçar o Hamas, mas dá para ver, Daniel, que a gente tem aqui um cabo de guerra. A gente tem Israel, Estados Unidos, os países europeus tentando estabelecer como que vai ser a faixa de Gaza aqui para frente, tentando estabelecer, de repente, até uma presença na faixa de Gaza de algum tipo de administrador. Quero lembrar que na proposta lá de Donald Trump, ele chegou a sugerir que o Tony Blair fosse um dos administradores. O que esses países, e repito, são países de peso para a região, são países de peso para os países muçulmanos, estão dizendo que não aceitam que haja qualquer tipo de corpo estrangeiro fazendo a gestão da faixa de Gaza. Então, Daniel, mais um ponto para a gente observar nesse novo tabuleiro que está se formando, que a gente não sabe ainda como é que vai ser, mas que ainda está se formando para o futuro da faixa de Gaza, Daniel. E ao longo dos últimos tempos se tornou comum o aumento das tarifas de importação para pequenas compras realizadas no exterior, principalmente compras realizadas junto a plataformas chinesas, como é o caso da Shein. Na prática, isso tem acontecido pelo mundo porque a China tem excesso de capacidade industrial, tem excesso de capacidade produtiva e acaba vendendo seus produtos em grande quantidade e em condições que são consideradas por muitos países como sujeitas ali a práticas anticompetitivas. Pois bem, chegou a vez do Japão.
o Ministério das Finanças do Japão pretende eliminar a isenção fiscal para importações destinadas ao uso pessoal. Justamente essas importações de produtos em pequena quantidade que você compra para você, que você não está comprando para revender. O objetivo é proteger os varejistas nacionais da concorrência de plataformas estrangeiras de e-commerce. E a medida será incluída nas diretrizes da reforma tributária para o exercício fiscal de 2026. Na prática, Tanguy, a gente está falando de algo que tem se repetido nas mais diferentes partes do mundo. Aliás, no próprio Brasil isso aconteceu não tem muito tempo. Você colocou ali taxas, tarifas sobre produtos provenientes de plataformas estrangeiras por considerar que os varejistas nacionais não tinham como competir com essas plataformas estrangeiras em pé de igualdade. É uma tendência internacional, por exemplo, a União Europeia e o Reino Unido já fizeram movimentos nesse sentido, os Estados Unidos já fizeram movimentos nesse sentido, o próprio Brasil já fez um movimento nesse sentido. A ideia é um reequilíbrio competitivo entre varejistas nacionais e estrangeiros e também uma arrecadação tributária adicional. Afinal, muitos governos estão enfrentando aí dificuldades fiscais, estão enfrentando desequilíbrios nas suas contas e uma arrecadação adicional acaba sendo algo também bastante vantajoso dentro de um contexto como esse. Outro efeito positivo é o maior controle aduaneiro e a redução também das possíveis fraudes que muitas vezes acontecem. São aquelas pessoas que acabam comprando dizendo que é para uso próprio e depois revendem esses produtos domesticamente, embolsando aí a diferença. De qualquer maneira, é um contexto novo que a gente está vivendo mundialmente. Nós temos uma China com excesso de capacidade produtiva, com excesso de oferta, inundando o mundo com seus produtos e as barreiras comerciais vão gradualmente subindo. Não é um acaso que nós vimos, inclusive no episódio que foi gravado hoje mais cedo, que está disponível no feed do podcast do Petit Jornal, que o governo da China, o Partido Comunista Chinês, estabeleceu ali entre as metas para o plano quinquenal de 26 a 2030, o aumento do consumo interno. A China sabe que não pode mais depender tanto das exportações como dependeu ao longo dos últimos anos, porque a tendência invariavelmente é de aumento das barreiras comerciais, o que tende a trazer aí uma desaceleração do crescimento chinês no que tange ao aspecto das exportações, e aí você precisa substituir cada vez mais essas exportações por um consumo interno, o que não é uma substituição simples, mas que precisa ser tentada, que precisa ser buscada pelos chineses. Agora, Daniel Souza, eu tô pensando aqui numa geleia da Shakira que o cara se autorreferencia. Tem isso, Daniel Souza? Ah, Tanguy, tem sim. Na geleia da Shakira de hoje, Tanguy, vamos falar sobre J.D. Vance. Sim, o vice-presidente dos Estados Unidos. Ele aproveitou o Halloween, Tanguy. Veja você, que aconteceu nos Estados Unidos agora no último 31 de outubro. E resolveu publicar um vídeo no TikTok. Tá lá, eu fui no perfil do J.D. Vance no TikTok, compartilhei com o professor Bagdadi, porque depois ele diz que não é verdade, que eu inventei, etc. E tá lá o J.D. Vance no vídeo de terno escuro, gravata vermelha e peruca cacheada, imitando a imagem de um meme que circula há meses. Um meme que tem como referência o próprio J.D. Vance. Então, vestido dessa forma, o J.D. Vance abre a porta para as crianças, naquela imagem clássica de Halloween, e diz, abre aspas, Happy Halloween, kids. Remember, say thank you. Fecha aspas. Por que, Tanguy? Porque o meme do J.D. Vance era You didn't say thank you, fazendo referência justamente à frase que ele disse para Volodymyr Zelensky quando o Zelensky visitou a Casa Branca a primeira vez em fevereiro de 2025. Então, Tanguy, temos um brincante como vice-presidente do United States of America publicando um videozinho no TikTok, na plataforma chinesa. Podia ter publicado numa plataforma norte-americana, mas não. Publicou numa plataforma chinesa, fazendo referência a si próprio em relação ao meme, em função
de uma deselegância que ele fez com o presidente da Ucrânia, dentro de um contexto onde a Ucrânia está em guerra contra a Rússia, que é inimiga dos Estados Unidos ou não, depende do momento, depende do dia da semana, depende da semana que Donald Trump estiver ali com um humor diferente. O Daniel Souza, eu acho que está coerente. Tá? O J.D. Vance, ele é vice-presidente do Trump, então é natural que ele queira falar sobre si mesmo, né? É natural que ele enalteça, inclusive, uma grosseria que ele mesmo fez com um aliado dos Estados Unidos. Achei, inclusive, que ele deve estar ganhando pontos, né, com o chefe dele, né, com o Donald Trump nesse momento, fazendo isso. Eu conseguiria imaginar 100% o próprio Trump fazendo exatamente a mesma coisa. A única diferença é que não seria no TikTok, seria lá na rede social, lá na Truth, que, aliás, eu acho que ninguém mais usa, né? Só o Trump usa a Truth, porque a gente só ouve falar na Truth quando o Trump posta alguma coisa por lá. Então, tá aí, o J.D. Vance faz a mesma coisa, só que na rede social chinesa. Daniel Souza, dessa maneira, a gente chega ao final do nosso episódio, deixando aqui um convite. Amanhã, nessa terça-feira, às 19 horas, teremos mais uma aula lá no Petit Cursos, que fica disponível. Aliás, você pode, se você for aluno, pode assistir ao vivo. Se você for aluno, também pode assistir gravado, da maneira como você quiser. Teremos uma aula sobre Nicarágua. Já tivemos aula sobre Venezuela, já tivemos aula sobre Panamá, agora teremos aula sobre Nicarágua, vamos ter aula sobre Colômbia ainda. Tudo lá disponível no Petit Curso. Além dessas aulas, você pode ter acesso a todas as aulas que já foram oferecidas lá no Petit Curso. Não perde não, petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Vocês que ajudam a manter esse projeto de pé, fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso registramos aqui o nosso agradecimento. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal, a chave é petitjornal.pj@gmail.com, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit. Tem inclusive a possibilidade de ativar o Pix recorrente. Temos também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.